som. Nosso Deus, não há Deus maior, não há Deus melhor. Declara a Ele, irmão, não há Deus tão grande, não há Deus tão grande, como nosso Deus. Grandes coisas Ele tem feito. Criou os céus, criou a terra, criou o sol, criou as estrelas, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Tudo é para ti, Pai. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus como nosso Deus, não há Deus tão grande. Tudo é teu, Pai, como nosso Deus. Tudo é seu, Senhor. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo Ele fez, tudo criou, para o seu, para o seu louvor. Tudo é para o seu louvor, Pai, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Tudo é para a tua glória, Pai, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Tudo é para ti, Senhor, para o seu louvor, para o seu louvor. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real nesse lugar. Louvado seja teu nome, Pai. Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Creia nisso, meu irmão. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Tudo é dele, tudo é para ele. É ele o autor da fé.
do princípio ao fim, em todos os seus momentos. E ainda se vier por noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Receba, meu irmão. E ainda se vier por noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor, após a dor vem a alegria. Deus é amor e não te deixará sofrer. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É verdade, meu irmão. É Ele o autor da fé, no princípio ao fim, em todos os seus momentos. E ainda se vier por noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Sempre, meu irmão. E ainda se vier por noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Ele sempre que te quer sorrindo, meu irmão. Mas Deus te quer sorrindo, independentemente das circunstâncias. Jesus te quer sorrindo. Louvado seja o nome do Senhor. Grandes coisas Ele tem feito por nós e grandes coisas Ele fará. Aleluia. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam e permanecem para sempre. Aleluia. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se a terra, cale-se diante dele a terra.
Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá para ser feliz. Não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá para ser feliz. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, permanecem para sempre. Aleluia! Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo. Ele é que nos guarda, autoridade e poder, o domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se a terra, cale-se diante dele a terra. Dobre os joelhos, ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Sem Jesus não dá, meu irmão. Não dá. Sem Jesus não dá. Não dá. Sem Jesus não dá pra viver. Não dá. Sem Jesus não dá para ser feliz. Não dá. Sem Jesus não dá. Não dá. Sem Jesus não dá para viver. Não dá. Sem Jesus não dá para ser feliz. Não dá. Louvado seja o nome do Senhor, a Ele toda a honra e toda a glória. Amém. Graças a Deus. Vamos compartilhar nesse momento, né? Dois, som, ei, testando. A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui, né, mais uma vez para entregar o nosso louvor, a nossa adoração a Deus. Somos gratos a Deus, meu irmão, pelo cuidado dele em nossas vidas. E eu convido aos irmãos aí que abram a sua Bíblia no livro de Neemias 1. Nós vamos ler o versículo 3. Então, Neemias 1, e nós vamos ler o versículo 3. Três. Todos encontraram? Vamos ler. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, nós somos gratos ao Senhor por mais essa oportunidade que nós temos de te entregar o nosso culto racional, agradecendo a Ti, Pai, por cada pessoa que o Senhor trouxe aqui, por cada pessoa que está assistindo esse culto em casa. E Deus, nesse momento, nós pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações através da Sua palavra, que é a verdade. A Sua palavra que entra e que transforma. A Sua palavra que entra e gera frutos em nossos corações, Pai. E assim nós pedimos.
Pai, que venhamos aprender e que venhamos frutificar através da sua palavra, que é a verdade, a sua palavra, que é vida, meu Deus. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Então, meus irmãos, nós vamos falar hoje de fechando as brechas. Nós lemos aí, em Neemias 1:3, que disseram, a Neemias: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e suas portas queimadas. Quando nós estudamos, nós já falamos aqui várias quintas-feiras sobre a trajetória de Neemias, do seu trabalho importantíssimo na construção do templo. Nós já estudamos sobre a oração de Neemias, que foi a oração na última revista da Escola Dominical, a oração da compaixão, que ele teve compaixão com os seus compatriotas que estavam sofrendo, com os seus compatriotas que estavam numa cidade destruída, no período de exílio. Mas hoje eu quero trazer essa mensagem aí de uma forma talvez um pouquinho diferente. Nós não vamos falar em si de Neemias. Nós vamos pegar o exemplo que Neemias fechou as brechas do muro de Jerusalém, comparando com a nossa vida. Nós vamos comparar as brechas daquele muro com as brechas que deixamos abertas em nossas vidas. E por que isso? Porque, olha, antigamente, como nós falamos várias quintas-feiras, a cidade de Jerusalém, a cidade de Davi, tinha lá o templo, onde que representava a presença de Deus. E hoje, onde que está o Espírito Santo? Ele habita em nós. Então, nós temos que fechar as brechas da nossa vida. Fechar aquilo que está aberto, que tem aí nos afastado de Deus. E que muitas das vezes nos faz esfriar. Está frio, Como tem ficado frio esse dia, mas a gente tenta nos esquentar, A gente pega uma coberta, e pega outra coberta, e pega aquele casaco mais quente, que você pensa que você nunca vai usar ele o ano todo. Quando está lá em janeiro, com 40 graus, e lá vai fumaça, você fala, esse casaco eu não vou usar esse ano. Mas chega o frio e a gente usa. E assim, meu irmão, quando nós deixamos brechas abertas nas nossas vidas, nós vamos nos afastando de Deus. Aí o Espírito Santo que habita em nós vai só diminuindo, vai só ficando triste, vai só ficando pequeno. E quando a gente vai ver, a gente está frio, igual uma pedra de gelo, e nem percebeu. Por isso que é importante nós não deixarmos brechas abertas. Aí você pode se perguntar nesse momento, mas o que são as brechas? Quando nós vamos lá, ainda na história de Neemias 4:7, está escrito: mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amomitas e os asdonitas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficando sobremodos irados. E aí, o que são as brechas, então, nas nossas vidas? Quando nós vamos lá em João, pode abrir a sua Bíblia aí, em João 8:44, uma das brechas que muitos crentes cometem é a brecha da mentira. Olha o que está escrito a João 8:44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quem mente fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, meu querido, aqui em Neemias 4:7, você vê que eles começaram a ir fechando as brechas do muro. E na nossa vida, infelizmente, muito crente, cai na brecha da mentira. Sabe por quê? Porque pensa que não, é uma mentirinha boa, é para uma boa causa. Já ouviram isso alguma vez? Eu menti, mas foi por uma boa causa, não tem nada a ver. Mas se eu falasse a verdade, como que eu ia falar a verdade? Não tinha como, então é a mentirinha boa. Mas, meu irmão, a mentirinha boa é pecado também.
A mentira aí que o mundo fala que é mentira boa, não provém de Deus. Jesus Cristo vai falar, João 14, 6, se eu não me engano, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ponto, ele é a verdade. Nós aprendemos na escola bíblica dominical, se eu não me engano, lição 3 ou lição 4, acho que foi a lição 3. Bíblia, a palavra da verdade, lição 3, né? Isso aí. E aí, o que não é da verdade é mentira. O que não é verdade, meu irmão, não é verdade, se torna uma mentira. E quem é o pai da mentira? Diabo, a Bíblia que falou. Então, quando nós temos uma brecha, a mentira é uma brecha. A mentira e todo tipo de desonestidade é brecha, que tem que ser fechada. Outra brecha, aí aqui vai pegar mais. Sensualidade e tudo que seduz para o mundo. Lá em Gálatas 5,16, vai falar assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Aí a pessoa pode falar, mas o que são os desejos da carne? Você continua aí em Gálatas 5. No versículo 19 em diante vai estar escrito: ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, Gálatas 5,19. Imoralidade sexual, impurezas, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como já os advertis. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Meus irmãos, viu aí? Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Isso aí são brechas que na nossa vida não pode acontecer, não pode estar aberta. Aí você fala, mas crente não faz nada disso que está escrito. Meu irmão, se não vigia, comete erro sim. Não tem essa, mas eu aceitei Jesus. Nós somos sim novas criaturas, mas se nós não vigiamos, nós estamos passíveis a cair sim, e são brechas. Assim como Neemias foi lá e fechou aquelas brechas do muro, nós temos que vigiar. Nós temos que tomar cuidado com essas brechas, como a Bíblia adverte. E ainda no livro de Gálatas 5, quando a gente chega lá em 24, vai estar escrito: os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Assim deve ser a nossa vida. Estão entendendo, igreja? São brechas que nós não podemos deixar abertas. Quer mais um exemplo de brechas? Vícios. Vícios, em 1 Coríntios 6,12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Olha, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Meu irmão, quando você aceita Jesus, você vai do jeito que você está. Nós temos que ir enfermo, tem que ir com vício. A gente tem que ir do jeito que somos para Jesus, porque ele veio para todos. Ele não veio para os justos, ele veio para os doentes que precisam de médicos. O próprio Jesus disse isso. Nós aceitamos Jesus, e aí vem o processo de libertação. Quantas pessoas eu já ouvi testemunhos que aceitaram Jesus, se renderam a Jesus, mas demoraram 1, 2, 3 anos para se libertar de um vício, seja do cigarro, seja do vício da bebida alcoólica. Eu já vi testemunhos assim. Eu aceitei Jesus, eu levantei a mão, mas foi difícil largar o cigarro. Mas Jesus me libertou do cigarro. Já ouvi testemunhos assim. E assim deve ser. Jesus Cristo não faz e nunca fez acepção de pessoas. Mas quando nós estamos com Ele, Ele vai nos libertando. Nós falamos isso aqui no domingo de manhã. Quem de nós pode falar que não precisa ser mudado por Jesus? Quem de nós aqui pode falar que já atingiu a estatura completa, que é parecido com Jesus, que é santo? Ninguém. A libertação é gradual. Alguns têm alguns vícios mais evidentes, sejam eles
bebidas alcoólicas, cigarros, pornografia também é vício. Alguns têm alguns vícios assim que precisam ser libertados, e Jesus liberta. João 8,32. Jesus é a verdade que liberta, e conhecereis a verdade vos libertará. E nós falamos em João 14,6 que Jesus é a verdade. Então, a verdade que liberta é Jesus. Mas a libertação é gradual. Primeiro nós nos rendemos a Jesus, e depois ele vai moldando, vai libertando. Nós oramos e pedimos a Deus: Deus, eu não quero ser escravo desse vício. E ele vai libertando. É assim que funciona, mas são brechas. São brechas que muitas das vezes não são reconhecidas e precisam ser reconhecidas. E nós precisamos falar com Jesus: Jesus, não quero ser viciado em celular. Não preciso de ficar no celular o dia todo para ficar entretido, para ficar feliz. Não quero ser viciado nisso, ou naquilo, ou naquilo lá. E ele vai te libertando, meu irmão. Mas nós temos que falar. Nós temos que reconhecer. Como a palavra do Senhor diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. E o vício é uma brecha, assim como imoralidade sexual, ódio, e tudo aquilo que está lá em Gálatas 5, 19 ao 21. Assim como a mentira, que precisa ser mudado. E como que entra aí? É o que eu sempre falo. O inimigo não vai destruir uma pessoa, entrou, destruiu uma família e acabou com a família. Não, ele vai entrar por brechas. Ele vai entrar quando tem aquela pequena dúvida: mas será que foi Deus mesmo? Mas será que é assim? Mas aí vai abrindo a brecha, aí ele vai trabalhando. E aí, quando nós vemos, entrou e fez e causou a destruição. E aí, a pessoa, eu estou dando exemplos aqui, meu irmão, mas infelizmente isso acontece muito. Aí a pessoa, o cara está lá no grupo do futebol, ou no grupo da empresa, aí como que rola? Pornografia atrás de pornografia. Mas não tem nada a ver. Mas conhece a palavra, isso é errado, não é certo. Mas se eu sair do grupo, eu vou ficar como eu sou bobo. Isso não vai acontecer nada. Aí quando vê, tudo começa com uma pornografia, e quando vê, se destrói um casamento. Começou por uma pequena brecha que poderia ter sido evitado. Então, isso são brechas que nós não podemos aceitar. Dei alguns exemplos que poderia ter citados mais. E aí, quando nós lemos lá em Isaías 30:13, está escrito: portanto, esta maldade vos será como uma brecha de um muro alto, que formando uma barriga está prestes a cair, e cuja queda vem de repente, no momento. Assim nós vemos, meus irmãos, que brechas das nossas vidas levam à destruição. Cuidado com o que tem ficado de brecha. E nós precisamos fechar essas brechas. Aí vocês se perguntam: pastor, então como que eu fecho essas brechas na minha vida? Eu não quero dar brechas. Neemias foi lá, era um muro, beleza. Se eu estou vendo um muro com uma brecha, eu vou lá e coloco um tijolo e fecho. Mas e na minha vida? Como fechar? A resposta está certa. Neemias 4:13. Então pus o povo por família, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Ele colocou essas famílias aqui para fazer o quê? Vigiar. Boa. A gente fecha as brechas na nossa vida quando nós vigiamos. O primeiro ponto, meu irmão, Marcos 14:38, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O Espírito da verdade está pronto, mas a carne está fraca. Então, o primeiro ponto aqui, para fechar as brechas, que eu dei alguns exemplos. Eu não quero ficar aqui dando exemplos de brecha. Poderia citar tantos outros, mas não é a intenção. Mas então, como fechar essas brechas? O primeiro ponto, aprendendo na história de Neemias. Ele colocou família ali para vigiar. Colocou a pessoa lá nos lugares que ainda estavam abertos. Você fica aqui com a sua espada e você vai vigiar. Primeiro ponto é vigilância. Se eu quero fechar as brechas do pecado na minha vida, as brechas que me afastam de Deus, eu preciso vigiar.
Eu preciso estar atento naquilo que vai ser bom para a minha vida, o que é da vontade de Deus e o que não é da vontade de Deus. Vigilância. Vigilância. Precisa estar vigilante, meu irmão. Vigilante mesmo. E aí, Marcos 14:38 vai falar: o espírito está pronto, mas a carne é o quê? E nós já falamos quais são as obras da carne. E no culto de domingo nós falamos que tudo começa no coração do homem. E aí, tudo começa com um pensamento, né? Se não está repreendido em nome de Jesus, meu Deus, perdoa por esse pensamento maldoso. Foi isso que Davi fez quando ele viu aquela mulher bonita lá tomando banho? Não, ele não vigiou. Ele foi no terraço, ele não tinha ido para uma guerra, né? Ele sempre era o primeiro da guerra. Ele puxava os soldados dele, o general ia na frente. Mas no dia que ele não foi, estava no terraço do palácio, aí ele avista uma mulher muito bonita, tomando banho. E o que ele faz? Ele não vigia. Aí começou com o pensamento. E aí não ficou só no pensamento. E aí a mulher era casada. E aí ele mandou todo mundo para a guerra. O marido dela era um excelente guerreiro, mas o próprio Davi, olha só, o rei Davi, ele prepara para o marido da mulher morrer. E a história vai indo. Mas depois ele se arrepende e escreve o Salmo 51. Glória a Deus porque ele se arrependeu. E se ele tivesse vigiado? E se ele falou, meu Deus, perdão por esse pensamento? Não teria acontecido. E, meu irmão, a mão de Deus pesou sobre a vida de Davi, tá? Ele se arrependeu e, posteriormente, ele escreveu o Salmo 51. Mas Deus pesou a mão. O filho que ele teve morreu, o filho do adultério. E se você para refletir sobre o Davi como um pai, como que foi a história dos filhos de Davi, meu irmão? Um filho queria usurpar o trono de Davi. O outro filho estuprou a própria irmã, não foi isso? Olha, Deus perdoou o pecado de Davi, mas a consequência do pecado ficou sobre a família de Davi, viu? Então nós temos que tomar cuidado. Se nós pecamos pensando, olha, eu vou pecar, mas Deus me perdoa. Ele realmente perdoa. Ele perdoa quando nós nos arrependemos com o coração verdadeiro. Mas as consequências do pecado permanecem. Ok, meus irmãos? Então, vigie, persevere. O segundo ponto para fechar as brechas é a perseverança. Romanos 12:12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem em oração. Pacientes na tribulação e perseverem na oração. Quando nós somos constantes, não importa as circunstâncias que vivemos, não importa as adversidades, mas nós somos constantes, nós estamos perseverando. E quando a pessoa, meu irmão, ela persevera em buscar mais de Deus, eu escuto muito, e isso é algo que muito me entristece. Quantas pessoas eu vou conversar, vou me aproximar, e eu falo, olha, continua orando, Deus está cuidando. E as pessoas me respondem, mas eu orei tanto, pedindo algo para Deus, e Deus não ouviu. Então é para eu continuar orando mesmo? Meu irmão, Meu irmão, não desista de orar, não. Não desista de buscar a Deus, não, porque quando você persevera na sua busca com Deus, você está fechando as brechas. Quando a pessoa é um homem ou uma mulher cheia de Deus, cheia de oração, ela consegue entender o propósito de Deus. Não que nós tenhamos que entender, mas ela consegue estar num nível espiritual tão grande que aquilo não vai abater ela, que ela vai permanecer firme. Entendeu? Então, perseverança. Quer fechar as brechas da sua vida, as brechas que te afastam de Deus, seja perseverante na sua busca com Deus. A palavra do Senhor vai falar que aqueles que perseveram até o fim serão salvos. Aqueles que perseveram até o fim serão salvos. Então nós temos que ser perseverantes. Pastor, mas Deus não tem me ouvido.
Ah, pastor, mas meu filho está enfermo, mas minha mãe está assim, meu pai está assim, mas eu não tenho dinheiro, mas meu patrão me mandou embora. E você fala que eu tenho que continuar orando? Falo, persevere em oração, persevere na sua busca com Deus. Persevere e confia que Ele vai fazer do jeito dele. O jeito dele não é o nosso jeito. O presbítero Jorge fala que a lógica de Deus é ilógica para os homens. Nós não vamos conseguir entender Deus nunca. Nós fazemos os nossos projetos, mas a resposta vem de Deus. E infelizmente, meu irmão, se for a vontade de Deus que a gente sofra um pouquinho ou um pocão, nós vamos sofrer, porque é a vontade de Deus para as nossas vidas. E a palavra do Senhor vai falar que em tudo dai graças. Então eu falo para você sim, persevere em oração, alegrei-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. A palavra do Senhor nos ensina assim. Não sei o como que está, mas persevere em oração. Seja constante, permaneça firme. Quando nós permanecemos firmes, é porque nós não nos conformamos com este mundo. Aí é o terceiro ponto, ser firme. Romanos 12, 1 e 2. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, os 3 pontos: vigilância, perseverança e ser firme. Firme porque a gente não se conforma com esse mundo. Firme porque nós não vamos nos curvar aos deuses desse mundo. E Deus procura por essas pessoas, meus irmãos, que querem tampar a brecha aí, onde que passa todas as impurezas, todas essas brechas que nos afastam de Deus. Essas pessoas devem ser cada um de nós. Em um determinado momento, lá no livro de Ezequiel 22, até do 1 ao 30, 1 ao 31, a Bíblia narra a história de um povo longe de Deus, de um povo que não buscava a Deus. E a palavra do Senhor vai falar em Ezequiel 22, 30 o seguinte: busquei entre eles um homem que tampasse o muro e se colocasse na brecha perante a mim, em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas eu não achei. Então, lá naquele contexto de Ezequiel, Deus, o Senhor dos Exércitos, né, ainda não era Jesus, Jesus sempre existiu, mas ali, não como ser humano, era Deus, o Deus do Senhor dos Exércitos, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele vai falar que procurou uma pessoa que se colocasse na brecha, que orasse diante daquele povo, e não encontrou ninguém. Mas nós hoje somos essas pessoas, amém, igreja, que tampam as suas brechas, essas pessoas vigilantes, que buscam mais de Deus, essas pessoas que, como igreja do Senhor, ora pelas autoridades, essas pessoas que ora pelo próximo. Assim somos nós não oramos, igreja? Nós não temos orado pelas autoridades, nós não temos orado pedindo mais intimidade com Deus, nós não temos orado pedindo os dons de Deus, igreja. Então hoje nós somos essas pessoas. Graças a Deus que a nossa realidade não é aquela realidade de Ezequiel 22, já pensou? Deus olhar para a terra e falar que não achou um que se colocasse na brecha para orar, para buscar. E o que acontece então, meus irmãos, quando as brechas são fechadas em nossas vidas? Aí já vem para a parte boa da mensagem, né? Que é que é a confiança. Quando nós fechamos as brechas que nos afastam de Deus, quando nós entendemos que Deus tem cuidado de nós, que mesmo em meio à enfermidade, que mesmo em meio quando o médico fala, olha, não tem mais jeito, olha, infelizmente não tem cura, nós estamos tão firmes com Deus que nós aprendemos a viver por fé e não pelo que nós vemos. Meus irmãos, quantas pessoas que nós conhecemos que vivem pelaquilo que vê, que vivem pelaquilo que é oferecido. Conhecem pessoas assim,
que quando não vê os dias bons, quando vê o dia cinza, já vão achando que Deus se esqueceu, já vão reclamar. Meu irmão, quando nós fechamos as brechas, vigiando, perseverando, sendo firmes, a confiança em Deus cresce de tal maneira em nossas vidas, que você vai viver pela fé. Que você não duvida mais do cuidado de Deus na sua vida. Você passa a ter esperança no futuro melhor. Mas, nossa, tem 1 ano de pandemia, está tudo difícil. Os alimentos subiram, agora vai subir a conta da energia elétrica, aí não sei mais o quê. Meu irmão, quando nós fechamos as brechas, tudo isso que acontece não consegue tirar a paz que excede todo entendimento humano, que guarda o vosso coração, a nossa mente em Cristo Jesus. Meus irmãos, quando a gente fecha as brechas da nossa vida, que são aquilo que nos afastam de Deus, Neemias fechou lá as brechas de Jerusalém. Em Neemias 6, você vai ver que ali as brechas, os muros já estavam fechados, mas ainda faltavam as portas. E quando nós fechamos essas brechas na nossa vida, meu irmão, você aprende a não viver olhando mais para esse mundo. Você aprende a viver olhando para o alto, Colossenses 3. E aí, meu irmão, quando pensar e vir algo para tirar a sua paz, porque vai ter dia que o seu carro vai quebrar na linha amarela. Mas você vai olhar para o alto. E quando você olhar para o alto, você vai orar e o carro vai voltar a funcionar. Amém, irmão? Quebra a caixa de marcha que você está 1 mês tentando arrumar, 2 meses. E vai para o mecânico e volta para o mecânico. Aí na linha amarela a caixa de marcha para de funcionar. E aí? Nós olhamos para o alto. E uma oração, e Deus ouve a oração também para a caixa de marcha voltar a funcionar, meu irmão. E o carro volta a funcionar. Deus ouve a oração. Deus continua, mas é para o carro funcionar, Deus ouve a oração, Deus ouve, meu irmão. Ele pode todas as coisas. E aí, nós só vamos entender isso se a gente está na rocha ali, se a gente está quente com Deus. Aí você não vai ficar mais abatido pelo que você vê. Mas as notícias são muito ruins. Eu não vejo uma notícia boa na televisão. Mas, meu irmão, você é evangélico. A palavra evangelho significa boas novas. Você carrega as boas notícias com você, que você carrega Cristo Jesus com você. Meu irmão, você é a boa notícia que o mundo precisa. Você não precisa de boa notícia para você ser feliz. Mas para isso a brecha tem que estar fechada, porque se está aberta, você não vai entender isso. Porque se está aberta, o seu dia foi todo bom, mas se você escuta uma vírgula fora do lugar, você vai falar que o seu dia foi ruim. Por isso nós temos que fechar as brechas. Por isso que nós temos que estar firmes com Deus. E assim a paz que excede o entendimento humano vai transbordar em você, vai transbordar em mim, vai transbordar em cada um de vocês que está aqui no templo. Feche as brechas, meu irmão. O que precisa ser mudado, que mude na sua vida. Você precisa confessar o seu pecado a Deus. É você e Deus no seu particular. É o Deus Todo-Poderoso. No livro de Hebreus vai falar que nós não temos um sumo sacerdote que não nos compadece. Pelo contrário, nós temos um sumo sacerdote que conhece as nossas dores, conhece os nossos sentimentos. É Jesus Cristo. Então fale com Ele, confesse, fala: Deus, esse vício eu quero deixar para trás, isso aqui eu quero deixar para trás, eu não quero ter que mentir, eu não preciso mentir na minha vida. Fale com Deus, vigia, seja perseverante, e aí você vai ter a confiança. E aí, quando você pensar que aquela enfermidade não tem mais jeito, você vai lembrar que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo transforma, que a última palavra vem de Deus. Mas para isso, meu irmão, eu não posso deixar brecha. Eu não posso ter dúvida que é Jesus o meu Salvador. Eu não posso ter dúvida que ao 3º dia o túmulo estava vazio.
que Ele continua fazendo hoje. Olhe para o alto, meus irmãos. Olhe para o alto. E lá em Neemias 7, aí sim, todos os muros já estavam tampados, já estavam sem brechas. Olha, Neemias 7, do 1 ao 3. Ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros e os cantores e os levitas, eu nomeei Hanaim, meu irmão, e Hananias, maioral do castelo, sobre Jerusalém. Ananias era o homem fiel e temente a Deus, mais do que os outros. E lhes disse, não abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto os guardas ali estão, que se fechem as portas e que se tranquem. Ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto, diante da sua casa. Depois que as portas foram colocadas no lugar, Neemias precisou mantê-las fechadas durante a noite, para que os inimigos não entrassem. E aí eles terminaram aquela reconstrução, terminaram aquela reforma, e tudo ficou seguro. E assim deve ser nós nas nossas vidas. Tampe as brechas e feche as portas para tudo aquilo, meu irmão, que tem te impedido de ter uma vida de intimidade com Deus. Não ceda às vontades deste mundo. Não ceda às vontades da carne. Busque agradar a Deus. Busque mais de Deus. Ele sabe o que cada um de nós precisa, meu irmão. Ele sabe das nossas necessidades. Cura, libertação, salvação, não sei, mas Jesus Cristo sabe. E eu quero orar por você. Fique de pé. Você que está em casa também, feche seus olhos e vamos orar neste momento. Pai amado, Pai querido, nós te entregamos, Deus, a nossa vida neste momento. E pedimos, Pai, para que o Senhor venha nos ajudar a fechar as brechas que tem nos afastado de Deus. Tudo aquilo, Pai, que tem entrado e tomado conta do nosso corpo e tem tomado conta da nossa mente, Pai, meu Deus, os pensamentos maldosos, impurezas. Meu Pai, eu não sei o que dizer, porque cada um de nós vai ter algo para te dizer neste momento. Mas nós te pedimos, Pai, perdão pelas falhas e venha nos ensinar, Pai, a ser mais vigilantes, a ser perseverantes na oração, a ser firmes, Pai, porque nós não nos conformamos com esse mundo que jaz o maligno, esse mundo que vive em pecado, esse mundo que busca libertinagem, esse mundo, Pai, que busca aí as imoralidades. Nós não nos conformamos com este mundo. Nós queremos, Pai, ser parecidos contigo, ser íntimos do Senhor. Pai, nós queremos orar e os enfermos serem curados em nome de Jesus, Pai. E para isso nós precisamos ser íntimos do Senhor, meu Pai. E nós oramos assim nesta noite, pedindo, Pai, mais intimidade contigo, meu Deus. Pedindo, Pai, que o Senhor venha nos encher com o teu Santo Espírito, com a tua unção. Derrama sobre nós, Pai, os dons do Senhor, os dons do Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, perdão mais uma vez pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. E nós declaramos, Pai, que nós precisamos do Senhor. Nos ajude, Pai, a fechar então essas brechas nas nossas vidas, Deus. Pai, eu quero te orar também e entregar, Deus, os nossos irmãos que estão enfermos, Pai. Pai, eu lembro aqui do Jorge Magalhães, da Fernanda Lira, do Armando, que tem nos assistindo, Pai, da Dona Glória, da Dona Marina, deixa eu ver mais alguém, Dona Antônia. Pai, te entrego a vida dessas pessoas, a Ana, não sei, Deus, o que cada um tem passado, mas eles pediram oração pela cura, eles falaram que estavam enfermos, Pai, e nós confiamos que o Senhor pode curar essas pessoas, meu Deus. Pai, não sabemos o que o médico falou, se o médico disse que tinha jeito, que não tinha jeito, mas Deus, o Senhor é quem dá a última palavra. O que para o homem é impossível, para o Senhor é impossível. Assim nós cremos no Deus do impossível.
possível, meu Pai, esse irmão, essa pessoa, meu Deus, que está orando neste momento, querendo ser liberto do vício do cigarro, do tabagismo, meu Pai, que caia por terra essa vontade de fumar, em nome de Jesus, meu Pai. Quando a pessoa pensar em fumar, que ela tenha nojo, que ela não consiga mais, meu Pai, vá libertando, meu Pai. Dizem que é o vício mais difícil, mas, ó Deus, o Senhor pode libertar em nome de Jesus. Não importa se é fácil ou se é difícil, o que importa é que o Senhor liberta. O Senhor é a verdade que liberta, meu Pai. Nós te entregamos essa pessoa em nome de Jesus. Aquele que busca a cura do alcoolismo, meu Pai, o Senhor liberta do alcoolismo também. Oh, meu Deus, nós te entregamos essas pessoas e clamamos por elas como igreja do Senhor, Deus. Vai entrando com providência. Assim também, Deus, neste momento, nós aqui te entregamos a vizinhança desta igreja, meu Pai. Deus, que essas pessoas sejam alcançadas com o evangelho da salvação em nome de Jesus, Pai. Pai, em nome de Jesus, vai tocando nos corações, Pai, que elas entendam que só Jesus tem o que elas precisam, que a paz, que a alegria está em Jesus, e que principalmente elas entendam que só a salvação é só por Jesus, meu Deus. Pai, nós entregamos aqui as nossas ruas vizinhas, entregamos esse bairro, essa cidade, e pela fé, Pai, nós falamos que o Brasil é do Senhor Jesus, meu Pai. O Brasil é do Senhor Jesus. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o Brasil é do Senhor Jesus. Nós intercedemos pelo nosso país, assim, meu Pai, como nós também intercedemos nesse momento pelas autoridades constituídas, Pai. Sejam eles policiais, juízes, governadores, prefeitos, senadores, deputados, vereadores, desembargadores, promotores, presidente. Nós te entregamos todos esses homens que tomam as decisões, meu Pai. Pai, que eles venham ali ser guiados pelo Teu Espírito Santo. Pai, o Senhor muda histórias, o Senhor muda caminhos, meu Pai, nós confiamos nisso. E mesmo quando o mundo diga que não, a Tua palavra nos ensina a orar pelas autoridades, e nós respeitamos, e nós obedecemos a Tua palavra, Deus. Oramos pelas nossas autoridades constituídas, Pai. Vai entrando com providência, Pai. Oh, meu Pai, direcionando em nome de Jesus. Oh, Deus, e queremos agradecer mais uma vez, Deus, por tudo o que o Senhor tem feito. Agradecer pelo cuidado, pelo sacrifício de Jesus naquela cruz, por amor a cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, igreja. Nós já vamos encerrar esse culto. Quero aqui agradecer o Maurício, que está aqui nos visitando. Ele disse que está trabalhando aqui no Rio esses dias, está aqui perto e veio hoje visitar a igreja. Nosso dia de culto, Maurício, é quinta-feira às 20 horas e domingo às 18 horas e 30 minutos. Está convidado a voltar no domingo, se você estiver aqui. Amém? E agradecer também a cada um de vocês que veio, a cada pessoa que está assistindo esse culto em casa. Aí, domingo, tá? Nós estaremos novamente aqui, se assim Deus permitir, a partir das 18 horas e 30 minutos. E você que gosta de orar, eu gosto de orar, eu gosto de interceder, domingo às 18 horas, nós já estamos aqui com o templo aberto, meu irmão, orando pelo culto, orando pelas famílias, orando por cada pessoa que vai vir. Então você está convidado a vir orar conosco às 18 horas e também de apoiar a nossa campanha do quilo, tá bom? Nossa campanha do quilo, apoie, traga aí o quilo de alimento não perecível, e nós vamos aí direcionar depois para alguma pessoa necessitada. Amém, meus irmãos? Esses são os nossos anúncios. Vamos encerrar, né, esse culto. Quero convidar aqui à frente a irmã Maria Paula para fazer uma oração agradecendo a Deus por este culto. Amém, irmãos? Paz do Senhor, vamos orar, agradecer a Deus pelo culto, pelo frio,
pelo fôlego de vida, né? Senhor Deus, nós te louvamos pelo teu amor, pelo teu cuidado com nossas vidas. Obrigada, Deus, por essa palavra. Obrigada, Deus, porque mais uma vez o Senhor falou ao nosso coração. Senhor, que a palavra ministrada hoje, que ela possa crescer e frutificar nas nossas vidas, meu Pai. Senhor, leve cada irmão que aqui está debaixo da tua proteção, da tua graça. Pai, que o restante da nossa semana seja abençoado pelo Senhor. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos ministrar a bênção. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos os irmãos, não só hoje, mas sempre. Amém. Glória a Deus.